Esta semana, queridos, uma semana muito, muito especial para os protestantes, a semana onde nós celebramos a Reforma. E, de fato, esse momento histórico da Reforma leva-nos também a pensar sobre a realidade do Evangelho nos dias de hoje. Como se apresenta o Evangelho? A palavra de Deus no contexto em que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então a minha palavra hoje é sobre o antigo evangelho versus o novo evangelho. E justamente para pensar da importância que foi a reforma na vida da igreja. E eu quero usar o texto de Jeremias capítulo 6, o verso 16. E nós temos uma palavra muito, muito importante do profeta aqui, para que nós possamos refletir sobre nós estarmos atentos ao conteúdo da nossa fé, ao compartilhar da nossa fé nos dias atuais. Está na tela, para quem não tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor, perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Que Deus possa estar abençoando e aplicando esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Queridos, os rótulos hoje geralmente são confusos, especialmente quando o conteúdo da embalagem muda e nós não conseguimos perceber. Ou seja, a gente olha o rótulo, mas o que está dentro, a mudança, a transformação, a gente não nota, a gente não percebe. Vou usar um exemplo. Vinho ou suco de uva pode se transformar em vinagre com o passar do tempo, e se ela estiver por muito tempo na adega, na prateleira, a gente só vai perceber o rótulo e não vai perceber o conteúdo que está dentro. E o problema é que este rótulo, por não mudar, ele não nos dá as evidências de que a substância lá dentro, ela mudou. Ela passou por uma transformação. Ou seja, você compra a garrafa pelo rótulo que diz suco de uva, mas quando você abre e toma um gole, você percebe, já era. O suco azedou, virou vinagre. O mesmo hoje, queridos, vale para o termo evangélico. Nós estamos num tempo em que parece que esse termo azedou. O rótulo por fora parece bonitinho, original, mas o conteúdo, a essência, ela passou por transformação. Está acontecendo, irmãos, em nosso país, exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Desde os meados da década de 70, o termo evangélico, pelo menos na América do Norte, passou a identificar aqueles que praticam charlatanismo ou o abuso da fé dos fiéis, através da mídia, através dos programas religiosos, através do compartilhar da mensagem na televisão. Para outros, hoje, esse termo evangélico, ele é sinônimo de hipocrisia e de arrogância. Há também as memórias, as impressões que muitos de nós, antigos da igreja, que nós fomos criados no contexto evangélico, que nós também carregamos um rótulo. Evangélico é um povo, para muitos, um povo exigente, um povo conservador, um povo rígido,
um povo muito fechado. Ser evangélico é pertencer ao mesmo grupo, ao mesmo lugar, com irmãos que gostam de conversar das coisas do Senhor e de realizar a obra do Senhor. Geralmente, queridos, é isso que passa na mente, na compreensão das pessoas, quando a gente diz que alguém é evangélico. Independente do histórico e principalmente por causa da ideia que hoje se faz do significado, é muito importante nós termos a compreensão do que significa o termo evangélico. Agora, quinta-feira próxima, 31 de outubro, vamos celebrar 507 anos da Reforma Protestante. E foi justamente pensando nessa data, muito importante para nós, muito especial, que eu quero trazer a nós nessa noite uma compreensão daquilo que de fato é ser evangélico. Eu sei que muitas vezes um assunto desses, ele não é um assunto preferido por muitos, mas sem esse significado, conforme diz aqui Jeremias, ninguém encontra descanso para a sua alma. Porque o descanso da alma se encontra no caminho seguro. E nós encontramos o bom caminho, que é o caminho antigo, que diz aqui no texto. E este caminho antigo é que a igreja precisa estar atenta para trilhá-lo, para andar neste caminho. Porque é este caminho que, de fato, traz a nós as evidências da verdadeira fé, do verdadeiro culto, da verdadeira adoração, da maneira como a igreja hoje se porta diante do Senhor. Porque o cristianismo, amados, ele é dedicado ao passado e às memórias. Nós não podemos esquecer disso. O cristianismo, ele está fundamentado em ensinos do passado. Nós estamos alicerçados na nossa memória daquilo que nos foi transmitido, daquilo que nos foi apresentado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro em 1 Coríntios 10, o verso 1 ao 4, quando ele diz: irmãos, eu não quero que vocês esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. Olha só, Paulo está dizendo: queridos, não deixem de trazer à memória o que de fato foi o passado. E repetidas vezes, muitas e muitas vezes, por exemplo, nos Salmos, os crentes, eles são conclamados a se lembrar daquilo em que creem, por que creem, a maneira como transmitem e evidenciam os relatos da história da salvação aos seus filhos. Então a Bíblia sempre nos exorta a olharmos aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, aquilo que de fato nos foi transmitido e o que nós transmitimos. Os profetas, por exemplo, eles sempre conclamaram o povo para olhar para um futuro com fé e esperança. E é verdade, porque eles chamavam e conclamavam o povo a voltar às suas raízes. E é por isso que Jeremias diz aqui: assim diz o Senhor. Parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. E perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Hoje, no entanto, é muito comum a gente ver que até os crentes estão buscando esse descanso num tipo de frenesi. Eles estão buscando esse descanso num prazer pelo novo. Estão buscando esse descanso em algo que a gente diz melhorado. Ou, se preferir, atualizado.
em vez de pelo antigo, testado, experimentado, aquilo que o próprio profeta aqui chama de bom caminho. Então hoje nós estamos numa situação, num tempo em que as pessoas, elas não estão alicerçadas neste bom caminho que é do passado, mas estão querendo estar fundamentando a sua vida, a sua conduta em coisas novas, em coisas que trazem algo diferente, uma emoção diferente. E é perturbador essa arrogância, esse esnobismo espiritual. E não é à toa, portanto, que a nossa cultura e também a igreja esteja nessa vertigem de carrossel, cheio de confusão, cheio de situações que não tem nada a ver com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Precisamos, irmãos, como eu já disse, olhar para o passado. Precisamos redescobrir o que significa o Evangelho. O que significa ser evangélico. Somente assim nós vamos encontrar descanso para nossa alma. Então, mais uma vez, o que é ser evangélico? As pessoas só começaram a usar esse rótulo evangélico no século XVI, designando aqueles que abraçaram o evangelho que havia num sentido bem real, ou seja, aquilo que foi recuperado pela reforma protestante naquele século. Então, as pessoas que recuperaram os ensinos, a essência da verdade naquele século, é que foram chamados de evangélicos. E a partir então do século XVI, esse termo começou a ser presente na vida daqueles que seguem a Jesus. Porque evangélico, irmãos, vem do termo evangel, que é o termo grego para boas novas. Anunciar as boas novas. E desse modo, os evangélicos eram luteranos, reformados e calvinistas, que queriam recuperar o Evangelho. Eles queriam recuperar as boas novas e proclamar este Evangelho aos quatro cantos da terra. Era uma designação, amados, para colocar os protestantes em contraste com aquilo que a Igreja Católica estava ensinando e proclamando, e também as seitas místicas emergentes naqueles dias. Já naquele tempo, irmãos, no século XVI, haviam seitas que estavam se proliferando e se manifestando e se exibindo no seu conteúdo após, então, a Reforma. Então, irmãos, os evangélicos, eles são filhos da Reforma Protestante. Evangel, eles proclamam as boas novas. Eles anunciam estas boas novas. E é tanto que muitas das principais denominações das quais eles saíram, os evangélicos em suas origens, eles eram muito ricos na Reforma, no ensino desta herança da Reforma. Mas com o passar do tempo, apesar das origens firmadas em um sentimento de identidade institucional e confessional, fruto da Reforma, essas denominações, elas foram perdendo a capacidade de crer na sua herança e também foram perdendo a capacidade de explicar esta herança para os seus filhos com as mudanças que começaram a surgir e principalmente as mudanças culturais da vida moderna. E se pouco sobrou nelas da integridade dos credos e confissões clássicas da Reforma Protestante, quase já nada resta que seus filhos, ou seja, as novas denominações, os novos ministérios, as novas igrejas, os novos movimentos, possam passar aos filhos deles, as igrejas e também as suas denominações. E qual é o resultado disso? O que se vê são igrejas inchando,
o que se hoje chama de movimento evangélico, e que dificilmente esses movimentos escapam da secularização. Ou seja, esses movimentos que vão se inchando, eles vão permitindo que o secularismo entre dentro da igreja e contamina aquilo que é a essência da fé. Aquilo que a reforma tanto lutou para trazer aos nossos corações. E começa novamente, então, a desvirtuar o ensino que nada tem de evangelho. Então, hoje nós temos muitos grupos que são chamados evangélicos, que não tem nada de evangelho. Absolutamente nada. E aí é que vem esse desafio do profeta: voltem ao antigo caminho, observem aquilo que de fato dá segurança, dá direção. Então, queridos, o protestantismo ele foi perdendo seus membros porque deu as costas aos seus próprios recursos que eram preciosos, que eram fundamentais. Abriu-se mão daquilo que de fato é relevante. E agora não foi simplesmente que os liberais apenas seguiram a cultura, enquanto também conservadores seguiam a Bíblia, e sim que ambos foram moldados pela cultura do que por suas confissões de fé. E isto se comprova hoje na prática. Desenvolveram um cristianismo de múltiplas opções, no qual os indivíduos escolhem o que preferem e passam por cima daquilo que não se ajusta aos seus objetivos e aos seus interesses espirituais. Passam por cima das verdades da palavra, vão além da palavra, e aí começam a colocar as suas preferências, os seus desejos, as suas vontades. E é precisamente porque o evangelicalismo moderno não possui uma herança confessional de fé e um credo histórico e ortodoxo, que, como diz Judas 3, esta fé que uma vez foi entregue e foi confiada ao povo santo, que este tipo de evangelho hoje é capaz de dar vazão ao individualismo, ao romanticismo, ao moralismo e ao pragmatismo de nossa cultura, orientada e dirigida para ganhar pontos em audiência, influência e ainda mais curtidas de likes em redes sociais. É isso. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo, no contexto em que nós estamos inseridos e aonde nós somos chamados de evangélicos. Mas que evangélico? Que tipo de evangélico? Em que está pautado este evangélico? É esta a questão que a Bíblia nos desafia. Richard Niebuhr, ele desmascarou o vazio desse tipo evangélico, quando ele descreveu inteligentemente a mensagem essencial dele. Um Deus sem ira levou o homem sem pecado a um reino sem julgamento pelo ministério de um Cristo sem cruz. Vou repetir. Um Deus sem ira. Sabe esse Deus amor que eles pregam hoje? Deus é só amor, só amor. Olha só, um Deus sem ira levou os homens sem pecado a um reino sem julgamento pelo ministério de um Cristo sem cruz. Anulou-se a obra de Cristo. Então, o que na prática está acontecendo hoje, meus amados? O homem está no centro e Cristo ficou de fora. Deus não é mais a razão. Deus não é mais o motivo da nossa adoração. Não é mais a glória de Deus, mas hoje é a glória dos homens. É o reconhecimento dos homens. É colocar o homem acima de todas as coisas. É colocar o homem como sendo a coisa mais importante. Amados, se a reforma foi a maior recuperação do Evangelho desde o tempo dos apóstolos,
e nos deixou com um tesouro no qual há riquezas preciosas para serem redescobertas por cada nova geração. Então, o grande desafio para nós hoje, como alvo, é nós pensarmos numa nova reforma. Chegamos num ponto em que entre os evangélicos precisa se passar por uma nova reforma. Não que queremos simplesmente fazer uma reprise da reforma, não. Mas queremos recuperar e confessar a fé como os reformadores fizeram na sua época. Ou seja, a mesma mensagem, mas agora a gente precisa entrar em campo. A gente precisa mostrar e fazer esta diferença. Nós não somos só confessionais, ou seja, constrangidos a crer, a pregar e ensinar aquilo que nossas confissões ou declarações de fé historicamente nos desafiam e colocam, mas nós somos confessantes. Nós não somos apenas confessionais, nós somos confessantes. Confessantes desta confissão que foi nos deixada, que foi nos legada. E não é um mero compromisso com a fidelidade ao passado, embora seja isso, mas também a nossa confissão ou declaração de fé nesta época e neste lugar. Irmãos, esse novo evangelho que está aí ao nosso redor fracassa notavelmente em produzir reverência profunda, arrependimento profundo, humildade profunda, espírito de adoração e preocupação pela situação da igreja. Esse novo evangelho, ele não fala que você precisa mudar de vida. Ele não fala em pecado. Ele não fala em se prostrar. Ele não fala em se humilhar, em se quebrantar aos pés de Jesus. Por quê? Cumpre nos sugerir que a razão jaz no seu próprio caráter e no seu conteúdo. Não levam os homens a ter os pensamentos centrados em Deus, temendo de fato a Deus de todo o coração, mesmo porque não é isso que o Evangelho procura fazer. Uma das maneiras de declararmos a diferença entre o novo e o antigo Evangelho é afirmar que o novo se preocupa por demais em ajudar o homem, criando nele paz, consolo, felicidade, satisfação, e pouco demais em glorificar o nome de Deus. Hoje as pessoas não querem glorificar a Deus, não querem exaltar, as pessoas querem satisfação. As pessoas querem que este evangelho traga o bem-estar para a pessoa. Elas querem que este evangelho traga um tipo de consolo para a sua vida, mas que não coloca o homem aos pés de Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Amém. Já estou terminando então. Então, irmãos, o antigo evangelho também prestava ajuda, mais do que o novo, mais do que na realidade. Mas ele não levava o homem na presença e também aos pés do Senhor. Enquanto o alvo principal do antigo, irmãos, era ensinar os homens a adorarem a Deus, a preocupação do novo parece limitar-se e a fazer os homens se sentirem melhores. E isto, irmãos, nós temos que entender que a Bíblia, ela vai contra este caminho. Ela vai contra quando a gente prega desta maneira. E o fato que tal pregação se tornou prática, quase padronizada entre nós, serve apenas para demonstrar o quão urgente é que nós revisemos a nossa postura de adoração, de culto ao nosso Deus. Redescobrir o antigo, o autêntico e bíblico evangelho, e fazer a nossa pregação e nossa prática ajustarem-se ao mesmo. Talvez seja hoje a nossa mais premente e a nossa mais importante necessidade dos dias de hoje. Que Deus nos ajude, irmãos, como igreja, a olhar para o antigo caminho,
a olhar aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, e nós mantermos a nossa postura firmes neste evangelho que foi revelado na palavra do Senhor. Existe tanto modismo hoje ao nosso redor. Existe tantas crendices em nome de Jesus, mas que não tem absolutamente nada de Jesus. Que Deus nos dê graça, sabedoria, um coração constrangido a adorar o nosso Deus, a glorificar o nome do Senhor e estarmos na sua presença cientes de que nós somos pecadores e totalmente carentes da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja nos dias de hoje. Tantas mudanças, tantos desafios, e que o nosso coração esteja centrado na presença de Deus. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, obrigado por homens no passado que entenderam que Deus precisa estar no centro da adoração. Que a graça é a razão do Evangelho. E que a glória, ela é somente do Senhor. E que a Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação do coração do nosso Pai, para nos levar à presença de Deus. Ajuda-nos como igreja, ó Deus, estar centrado no verdadeiro Evangelho. O Evangelho que nasceu no teu coração. Para podermos adorar ao Senhor em verdade, em sinceridade, em inteireza de fé e vida, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Nos abençoe. Obrigado por esse tempo. Que a tua graça esteja sobre nós. É o que eu oro e peço no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.